Senhores, boa tarde. O projeto do nobre vereador Diácono Ricardo, que contou, inclusive, com o meu parecer favorável, ele trata da conscientização sobre a porofobia, ou seja, a aversão aos pobres. Aprendi esse termo aqui na Câmara e venho exercitando aí essa conversa. Eu confesso aqui para os senhores que eu costumo achar esse tipo de discussão muito vazia, pois muitas vezes eu vejo os discursos aqui na tribuna celebrando e usando o pobre como premissa para a política pública vazia, e que se tornam verdadeiros ralos de dinheiro público. Contudo, eu acredito que essa também possa ser uma excelente oportunidade para se falar de ações mais eficazes. E, nesse sentido, abrir o debate para aqueles que, como eu, não têm medo algum de falar isso, repudiam a pobreza e a miséria. E repare que isso não é repudiar o indivíduo que está nesse estado. Mas eu acredito que essa condição não pode ser lembrada e não deve ser uma condição de permanência. Para falar de pobreza, portanto, a gente precisa falar de economia. E como assistimos ontem, e quase todos os dias, alguns vereadores se utilizam do tema exatamente nessa vertente e tecem suas críticas ao sistema de capitalismo opressor. E quando entramos nesse campo de economia pública, as verdades elementares são inúmeras vezes ignoradas. Esse tipo de discurso tem que ser desmentido, combatido, porque se trata de incoerência, demagogia e hipocrisia. Uma das razões básicas para que sejam consideradas falácias os discursos aqui repetidos ontem está no fato de que os demagogos e os maus economistas comumente apresentam meias-verdades. Adoram falar sobre efeito imediato de uma política proposta ou sobre seu efeito num único grupo. Até certo ponto, funciona, especialmente em 4 anos. Mas, em longo prazo, porém, tem que se justificar por que a liberdade de um vem às custas dos outros. E eu explico por quê. Porque considerar todos os principais efeitos de uma ação imposta requer, sim, uma longa cadeia de raciocínio, complicada, cansativa e que rapidamente perde uma plateia entediada. Muito mais fácil é subir aqui no palco e culpar o sistema ou outra falácia qualquer. A crítica ao capitalismo vem daquele que não só é mau economista, mas também desconhece a história. A história da humanidade foi pautada em desconforto. E graças a uma combinação aí de desenvolvimento agrícola e domesticação de animais, o homem evoluiu lentamente, de caçador-coletor para pequenas tribos. A partir da reserva de alimentos, então, ou seja, muitos trabalham até o ponto de que há uma reserva, vieram os especialistas, aqueles que não precisavam mais dispor sua energia operacional na sobrevivência da tribo, e poderiam, inclusive, empregar seus talentos de outra forma. E aí a gente tem tecnologia, inovação, ciência e, vejam, até políticos. O que mais traz conforto para a sociedade, como um todo, sempre veio de um sistema de trocas. Argui aqui que a gente vive, portanto, uma situação anormal de acúmulo de riqueza e bilionários é ignorar a história. A imensa maioria dos países teve um berço de monarquias e pequenas elites, reinando por centenas de anos. E dizem que em Cuba é assim até hoje. Os mesmos nomes se repetindo e acumulando riqueza, ano após ano, pois a maneira de produzir riqueza era muito limitada. Então, o capitalismo, esse vilão pintado tão fortemente aqui ontem, é marcado pelo começo da produção em massa. E para quem entende o mínimo de economia, sabe que a época mais barata para se comprar algo é quando ele existe em grande quantidade. Aliás, se hoje aqui todo mundo tem um smartphone no bolso, é porque ele veio de uma troca. Em especial, uma troca que tem muita concorrência. E adivinha, eu aposto que nenhum aqui veio de uma fábrica brasileira. Ao que parece, então, quando é para benefício próprio, o sistema funciona. Mas quando é para aprontar um problema, é só jogar a falácia para cima do sistema. E eu falo tudo isso aqui, senhores, porque é preciso, sim, discutir a pobreza e a miséria para querer resolver. O problema da pobreza é complexo, é muito complexo. E tratá-lo com aversão ou fingir que não existe seria, sim, escolher fechar os olhos para uma realidade que se apresenta aqui na nossa porta. As soluções, porém, não virão de discursos falaciosos, como se tivemos o show aqui ontem, mas sim de um olhar técnico e sério.
Desde a Revolução Industrial, então, é impossível negar a diminuição da miséria no mundo como um todo. E a relação entre países mais livres economicamente e riqueza da população. Quando a gente quiser chegar nesse patamar, a gente vai ter que começar a olhar para desburocratizar a vida das pessoas, facilitar as oportunidades e diminuir política assistencialista. Não assistência, política assistencialista. Eu acredito que o vereador que trouxe aqui a proposta é uma pessoa que tem olhar e trabalho com as pessoas. Caminha nas comunidades. E como o senhor, eu também caminho, muitas vezes. Entendo que a abordagem que nós temos hoje precisa, sim, ser melhorada. E, para isso, precisa ser discutida. Mas nós precisamos aprender a fazer esse tipo de discurso com muito menos lacração e mais técnica e dado, e fato, e evidência. Então, parar de negar a história, parar de trazer histórias falaciosas, parar de enganar as pessoas com argumentos rasos, é um começo. Por isso que meu voto nesse projeto vai ser favorável, assim como meu parecer foi favorável. Eu acredito que, antes, eu pensava que poderia ser um momento de tribuna livre para aqueles que glorificam e gourmetizam a favela. Agora, eu acredito que nós podemos ter um espaço de fala para quem realmente está trabalhando na comunidade e pode trazer sugestões de capacitação, empregabilidade, internação para quem precisa. E ajuda, porque cada indivíduo que está aqui na rua tem um problema diferente. A gente não pode tratar eles como se fossem uma massa que tem uma solução única. Então, o que muitos vereadores ontem consideraram sistema opressor, ou pintaram a figura de opressores para alguns, acabaram não se vendo no próprio espelho, porque a posição de maior opressor é a do Estado, que esmaga as pessoas, recolhe os impostos e não consegue devolver eficiência na entrega do serviço. Como foi falado aqui inúmeras vezes por nossos vereadores que reclamam do sistema de saúde, reclamam da Celesc, reclamam da Casan, todos esses serviços prestados pelo Estado, mas ninguém aqui viu que o Estado deixou de cobrar o IPTU e a taxa de lixo, mesmo durante a pandemia. Então, tratar de pobreza, senhores, tratar da pessoa, da aversão à pobreza, é trazer essa conversa técnica para cá. Acredito que uma semana em relação a isso, com certeza vai continuar tendo os discursos que ouvimos dia após dia. Mas também vai contemplar pessoas que trazem trabalho sério, que podem trazer novas soluções e novos olhares sobre como nós vamos realmente solucionar a pobreza. Obrigada.